a pesquisa tem como o título, né, possíveis violações de direitos humanos no uso da tecnologia de reconhecimento facial. Ela tem como o escopo de análise dessa pesquisa são os direitos humanos, principalmente a privacidade no Brasil, e como eles são afetados por o uso dessa tecnologia de reconhecimento facial, né? Então, o objetivo foi analisar as violações que essa tecnologia causa hoje, ou que vão causar, trazendo pesquisas futuras sobre o tema, e as possíveis infrações delas. Então, para isso, o trabalho, a gente traz primeiro o tema da privacidade, que é o direito que temos em foco nesse trabalho, né? O direito humano que a gente tem em foco nesse trabalho. E aqui a gente traz uma citação que diz o seguinte: privacidade no campo jurídico remete ao right to privacy. A privacidade pode ser definida como o direito de estar só, talvez mais preciso, o direito de ser deixado só. Ou seja, muito dessa tecnologia ela vai atrapalhar nesse sentido a privacidade, justamente nesse quesito do ficar só, né? Que hoje em dia nós com as tecnologias não perdemos o sentido do ser deixado sozinho, né? Ser deixado só. Então, através desse conceito, a gente buscou trazer os possíveis usos dessa tecnologia e como embate com as legislações vigentes no país, né? Então, para isso, no trabalho, eu acabei levantando três casos que foi visto globalmente, né? Um desses casos foi o caso dos trens em São Paulo, no qual, antes de você entrar no trem ou metrô em São Paulo, né, existia uma plataforma de anúncio que ele coletava as reações faciais, fazia o reconhecimento, usa a tecnologia de reconhecimento facial para detectar as reações conforme cada propaganda, para gerar um perfil de consumidor a respeito daquela propaganda. E o maior embate, inclusive para jurídico, né, foi a invasão da privacidade, bem como a, se as pessoas estavam deixando esses dados serem compilados, né? Então, era uma comercialização de dados sem autorização, né? Outro uso da tecnologia é uma pesquisa que está sendo desenvolvida nesse CEP Innovation Lab, que é uma empresa americana, que eles estão desenvolvendo um óculos que o intuito deles é fazer uma base de dados a respeito do consumidor e quando a pessoa entra na loja, o vendedor ele já está com esse óculos na face e o reconhecimento facial ativa, podendo identificar o perfil daquele consumidor. Aí também entra o problema da comercialização de dados trazido pela LGPD do Brasil aqui, que foi aprovada recentemente, bem como o fato de você estar autorizando ou não essa comercialização de dados, né? E outro reconhecimento facial que é muito utilizado no Brasil e em outros países é a segurança em aeroportos, né? Em aeroportos tem muitas tecnologias de pelas câmeras você reconhecer a pessoa se ela na base de dados criminal e do país, enfim, para saber se é algum fugitivo, alguma coisa assim, né? Então, através desses casos que a gente trouxe, acabamos levantando no projeto a seguinte problematização, né? O quão livre quão livres são as pessoas em relação a essa transferência de dados, né? Se elas estão realmente de acordo com essa transferência de dados ou se elas estão simplesmente sendo compilados esses dados sem nenhum consentimento ou um consentimento ficto, né? Vazio, que na verdade você clica no aceito no aplicativo, mas nunca leu nada. Então, isso gera um embate entre as empresas e a legislação vigente no quesito dos direitos humanos mesmo, porque você está invadindo a privacidade da pessoa sem ela nem saber que está sendo invadida, né? Sem autorização nenhuma de expor essa privacidade dela. É, e também a questão ali da segurança no aeroporto leva a um outro questionamento que foi trazido no relatório final, que é quais são esses critérios, eles são muito claros, né, para identificar o que é uma pessoa que traz risco para a segurança, pois o que é um risco para a segurança? Se vão usar critérios de cor, de etnia, são critérios muito fracos, né? Então,
tudo isso, todos esses usos, eles têm que sempre tentar se adequar ao que o país tem como legislação, né? Então, seria essa a conclusão que chegou a pesquisa sobre o uso dessas tecnologias, que elas ainda estão muito incipientes em relação a como elas se dão em relação às leis. Elas não estão se adequando direito às leis e estão gerando muitos embates.